falando um pouquinho agora de doenças desse período outono e inverno. A gente começou hoje outono. Tudo bem, doutora? Olá. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada pela gentileza da presença. Agora tem bate-papo aí para todos os nossos telespectadoras. Ana Letícia Sestari, pediatra. Vai começar a esfriar. Vai. Nem parece que já chegou o inverno, porque tá quente aqui no interior de São Paulo, acredito que em muitas regiões do Brasil também. Outono, né? E logo depois do outono, coladinho vem o inverno. Nessa época as crianças acabam sofrendo muito, né, Ana? Sofre muito, não só as crianças, né? Os idosos, os adultos também, as pessoas alérgicas sofrem muito, justamente por conta da variação do tempo, da umidade do ar, as variações de temperatura ao longo do dia. Então é uma época mais crítica para as crianças, para os idosos, para os alérgicos. A gente tem até uma tela, né, do que acontece agora no outono que vai interferir na nossa saúde e principalmente aí na saúde dos pequenos. Olhem só, com atenção, né, o que acontece então no outono, o tempo seco, a baixa umidade do ar, a gente está começando a falar um pouquinho já sobre isso, as temperaturas baixas, maiores variações na temperatura ao longo do dia, começa frio, na hora do almoço esquenta, fim de tarde esfria de novo, e aí o corpo acaba sentindo. A maior circulação de vírus, né, os lugares muito aglomerados de pessoas, é a tendência a circular mais o vírus. Se a imunidade está baixa, vai ter ali uma indisposição na certa, né? Exato. Então, a gente tem que, nessa época, tomar um monte de precaução com a saúde, manter uma boa hidratação, uma boa alimentação, vários cuidados na casa para prevenção de alergias, porque é uma época que realmente tem mais vírus circulando, os vírus da gripe, os vírus que causam bronquiolite nos bebês, e é uma época que as doenças alérgicas pioram muito, e com isso vem todos os quadros outros respiratórios junto. Doutora, vamos falar um pouquinho da diferença da gripe e o resfriado? Sempre quando a gente começa, né, nariz escorrer, olho lacrimejar, começa um pouquinho de tosse, o pessoal sempre confunde. Tô com gripe, tô com resfriado, né? O que é a gripe e o que é o resfriado? Assim, Tati, o resfriado é um quadro mais leve, é um quadro que tem a coriza, né, o nariz escorrendo, tosse, pode ter febre, mas em geral uma febrinha mais baixa. A gripe é um quadro mais... vamos dizer assim, tem um estado geral pior, o paciente fica mais debilitado, com mal-estar, dor no corpo, geralmente uma febre um pouco mais alta, que pode durar até 3, 4 dias de febre, mais tosse. Então, há um comprometimento maior do estado geral. Por isso, inclusive, a gente tem até as vacinas, né? As campanhas de vacinação. Isso, porque, na verdade, o termo gripe se refere mais ao quadro que é causado pelo vírus influenza, né? Que é o vírus ao qual a vacina protege. E esses vírus são mais agressivos justamente na criança e nos idosos. Então, por isso que a gente tem que prevenir através da vacinação. Nós temos a nossa segunda tela, né, com esses problemas mais frequentes, principalmente nessa época do ano, que a gente possa então entender e pontuar aqui no programa cada um deles e depois buscar, né, formas de preveni-los. Os problemas de saúde mais frequentes no outono, sintomas relacionados ao tempo seco e à baixa umidade do ar, doenças alérgicas, doenças respiratórias, como nós comentamos, e aí a gente tem também os cuidados importantes para o tempo seco. Nessa época, principalmente, a gente sofre muito com a questão do tempo seco. E aí, hidratar-se é fundamental. Umidificar o ar, a hidratação via oral, a hidratação e a higienização das narinas com soro fisiológico, hidratação da pele. Beber muita água. Sim, é regra. A hidratação de dentro para fora é a principal, né? Que, assim, até em relação ao tempo seco, né, o que acontece? A umidade baixa do ar causa muito desconforto, né? Então, às vezes a gente fica com aquela sensação de corpo pesado, um mal-estar, às vezes pode dar dor de cabeça, além da ardência nos olhos, ardência no nariz, para respirar. Então, quando está uma situação mais crítica, né, sem chuva há muito tempo, o ar fica muito seco, a gente começa a sentir, às vezes, até uma sensação que está doente. Mas não, às vezes é só mesmo a sensação pela baixa umidade do ar. E a hidratação é fundamental, porque principalmente a hidratação ingerindo água mesmo, né, que é a hidratação de dentro para fora, ajuda muito o corpo a aliviar esses sintomas que aparecem com o tempo seco. Então,
A umidificação do ar ajuda, a hidratação da pele é fundamental, né? Porque principalmente as pessoas que são alérgicas nessa época do ano tendem a ficar com a pele mais ressecada, isso coça, isso incomoda muito. Então, a hidratação da pele, a hidratação das narinas previne, inclusive, que os vírus cheguem e se instalem. Tem alguma restrição para o soro fisiológico, doutor? Não, eu costumo falar que o soro é quanto mais melhor. Né? Então, para crianças e adultos também, para todo mundo. E idosos, né? É muito importante, porque o soro nas narinas, ele ajuda a tirar resíduo de sujeira, de poluição, ajuda esses pelinhos que a gente tem dentro do nariz a combater os vírus, mantém a mucosa, né, que é a pele que reveste o nariz bem hidratadinha. Isso previne doença alérgica, previne infecção viral, previne um monte de coisa, ajuda, quanto mais fizer, melhor. A gente viu também a questão de umidificar o ambiente, né, o ar. Muitas pessoas não têm aqueles umidificadores, os aparelhos. A toalha molhada, a bacia com água, ajuda ou não? Ajuda muito. A toalha contribui. Às vezes eu falo, não tem o umidificador, não tem problema. Coloca uma bacia de água no quarto, que isso já auxilia muito. É só tomar um cuidado com a questão da bacia de água com as crianças, né, Tati? Porque criança pequena, muito curiosa, às vezes vai no balde, vai na bacia, acaba tendo algum acidente, né? A gente vê muito isso, porque a criança vai com a cabecinha direto na água, né? Então, tomar cuidado, se tiver criança pequena, coloca essa bacia ou esse balde de água para umidificar o ar numa altura que a criança não alcance, né? Eli Santos participou aqui conosco através das redes sociais. Ela comentou, Ana, Tati, meus olhos ardem bastante no outono. O que pode ser e como evitar? É exatamente isso, é por conta da umidade do ar, né? Que tá muito seco, né? O tempo seco, exatamente. E o que a gente pode fazer para auxiliar é passar o soro também nos olhos, umidificar com uma gaze, com um sorinho, principalmente o soro gelado, auxilia no alívio desse sintoma. Então, molha a gazezinha, passa várias vezes ao longo do dia esse soro nos olhos, que ajuda muito a aliviar esse sintoma. É claro que se isso persistir, se tiver secreção nos olhos ou alguma outra coisa junto, além dessa ardência, aí é conveniente procurar um oftalmologista, ver se tem alguma outra coisa. Mas só o tempo seco já justifica essa ardência. A gente tem também aqui uma avó muito preocupada com a neta, Dona Maria Versosa, obrigada pela sua participação. Ela comentou, Tati, minha neta, quando chega no outono, é tão sério o problema dela da rinite, que tem problema inclusive de ouvido e precisa entrar com antibiótico. E ela pergunta, por que será que isso acontece? O que nós podemos fazer? A rinite, quando está descontrolada, acumula muita secreção no nariz. E como o ouvido se comunica com as narinas, essa secreção que fica parada no nariz acaba acumulando no ouvido e aí tem essa chance de desenvolver uma otite e precisar de ir para antibiótico. Então, é aquilo que eu falei, a gente umidificando a narina com o soro fisiológico, a gente ajuda a prevenção da que a rinite dela fique agudizada, atacada, né? Então, principalmente aqui para a neta, né? Da nossa telespectadora, Dona Maria Versosa, o soro fisiológico é fundamental. Além né, a gente vai ver depois, tem as outras coisinhas que a gente pode fazer para prevenir doenças alérgicas, mas o uso de soro no nariz é muito importante. Quantas vezes por dia a gente faz? Pode fazer assim, para prevenção nessa época do ano, pode fazer... Manhã, tarde e noite? Pode. E se tiver sintomas, se tiver com o nariz mais trancadinho, com secreção, eu falo para usar cada hora, cada 2 horas. Quanto mais fizer, melhor. A gente ajuda a varrer, né, a secreção que fica no nariz. Isso previne um monte de doença. Perfeito. Tem mais uma telespectadora falando sobre a rinite. É muito comum, né, doutora? Quero agradecer. Ela tem aqui o perfil no Instagram, Ateliê Milila Artes, Lidnadja. Um beijo para você. Tati, meu filho tem asma e rinite. Ele usa, inclusive, vários medicamentos. Gostaria de saber mais. Isso é genético? Tem como curar? Rinite e asma. A rinite e a asma são doenças alérgicas, né? Eu costumo falar que a alergia, a gente infelizmente não tem cura, tem controle. Então, a gente tem um monte de medidas e medicamentos para serem usados que minimizam os sintomas, que controlam a doença e a criança tem
uma vida normal, com controle, com essas doenças controladas. Mas é claro, isso, o paciente que é alérgico, os cuidados, esses cuidados vão ser para o resto da vida, né? Infelizmente, a alergia é uma coisa que a gente herda, né? Vem com a gente. Então, a gente tem que controlar, tomar os cuidados. Não tem cura, a gente vai monitorar esses cuidados durante toda a vida, Exatamente. né? Tem épocas que são piores, né? Que os sintomas estão mais aflorados, tem épocas que os sintomas são mais amenos. Mas para quem tem rinite e asma, as medidas de controle de alergia são fundamentais. Então, por exemplo, em casa, tem que tomar o máximo de cuidado na higienização da casa, nunca varrer a casa, sempre usar pano úmido para não levantar poeira, evitar empilhar a caixa, ter ursinho de pelúcia em casa, cortina, tapete, tudo que acumula ácaro, que acumula poeira, tem que ser tirado. E o mais importante, que é um veneno na casa de paciente alérgico, cigarro, né? O cigarro, além de ser horrível para o tabagista, ele é horrível também para quem convive com o tabagista. Então, para criança, para qualquer paciente que seja alérgico, isso é fundamental que tire da casa, né? Para controlar bem as alergias. A gente falou nessa questão das alergias, as infecções respiratórias. A gente tem uma tela das medidas de precaução, né, de prevenção. Já iniciamos aqui, já pontuamos algumas coisas, mas para que você em casa, então, fique de olho em todos esses tópicos. E se você sofre com esse problema, se seu filho, você tem alguém aí na sua casa, né, com rinite, com asma, prestem atenção, principalmente nessa época do outono, então, que a gente sofre com o tempo seco, as medidas para prevenção de infecções respiratórias. Lavagem das mãos, importante, o uso do álcool em gel, evitar locais fechados e aglomerados, cuidados com superfícies contaminadas, evitar o contato com doentes, pessoas enfermas, cobrir a boca para tossir e respirar, alimentação e hidratação adequada, e a gente reforça muita água, é importante. Não levar a criança doente para a escola, né? Na escola acaba se espalhando muito rápido, né? Principalmente essa questão dos vírus. A vacina contra a gripe também é uma grande aliada aí para a gente prevenir as infecções respiratórias. Fora os cuidados que a gente também já pontuou. Esses cuidados que eu estava falando para a doença alérgica são muito importantes porque a pessoa que é alérgica e não tem a alergia controlada, ela fica mais propensa a contrair qualquer vírus, qualquer bactéria que possa causar gripes, otites, enfim, qualquer infecção. Então, o controle da alergia com essas medidas que a gente está falando é o primeiro cuidado. Esses outros cuidados que a gente falou agora nessa tela são cuidados fundamentais para a prevenção do contágio de vírus, né? Que são, como a gente falou, essa época do ano tem muitos vírus circulando, né? Outono e inverno acho que é o período mais crítico, né? Agora, assim, a partir de março, abril é a época de maior sazonalidade dos vírus, né? Então tem muitos vírus circulando, então a gente tem que tomar esses cuidados de higienização, lavagem de mãos, porque o que acontece nessa época, muita gente doente, muita gente junta, aglomerado em local fechado, né? Principalmente quando esfria. E aí, então, a gente tem que tomar o cuidado de lavar bem as mãos. E o cuidado com as crianças, isso é muito importante, porque a criança tem mania de colocar tudo na boca, né? Então, às vezes, uma superfície contaminada, que a criança colocou alguma coisinha na boca, a outra vem e pega e coloca na boca, pronto, já é meio de transmissão de vírus. Então, esses cuidados são muito importantes. E claro que a questão da escola, né, nesse sentido, é muito importante, porque na escola, se você leva um doente, pronto. A sala toda. Fica todo mundo doente, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa com a Ana.